Olá a todos, bom, hoje nós vamos dar continuidade a esses vídeos de filosofia e hoje eu gostaria de falar de Siddhartha Gautama, ou Buda. Vocês devem conhecer, por exemplo, aquele termo muito utilizado na cultura pop, até mesmo por causa da banda de rock, que é o termo Nirvana. E muitos não sabem realmente o que significa o Nirvana. A maioria pode dizer, Nirvana é iluminação, né? Até porque Buda de fato significa iluminado, mas é muito mais do que isso. E se você tem esse apreço tão grande por esta palavra, talvez você pense melhor com base nas ideias aqui expostas, que vão servir apenas como uma síntese. Como eu já disse, é curso básico, então a síntese também será básica, porque não tem como abranger de forma contundente todos os detalhes do budismo. Não só teoricamente, mas com conhecimento de causa. Eu não sou budista, eu não tenho conhecimento de causa para repassar aqui para vocês. Agora, no que se refere à filosofia exposta, a gente pode fazer uma síntese teórica e trazer as ideias para serem de fato debatidas, né, como sendo uma grande narrativa que pode ser debatida com tantas outras. Então, vamos falar sobre Siddhartha Gautama, lembrando da validade de se falar dele num curso sobre filosofia. Talvez algumas pessoas questionem, mas por que falar de uma religião num curso? A questão é que o budismo nem sempre é tido como uma religião. Na verdade, para muitos autores e acadêmicos não seria de fato uma religião, porque o termo religião, que vem do latim religare, ou seja, religar-se com Deus. Bom, o budismo não tem uma ênfase em Deus, então o Buda não era um profeta propriamente, ele é na verdade alguém que, com base nas suas reflexões, vai procurar trazer essa iluminação ou caminho da felicidade, e vocês vão ver por que eu estou dizendo isso. Além do que, o budismo ele tem uma certa semelhança com parte da filosofia ocidental e tem uma influência também na filosofia ocidental no que se refere, por exemplo, ao Schopenhauer, né, que vai utilizar alguns conceitos. Isso aí a gente vai ver mais tarde. Bom, começando então, é importante dizer que muito do que a gente sabe hoje sobre a vida do Siddhartha Gautama, que é o Buda, ela advém de descrições dos seus próprios seguidores, tá? Isso aí séculos depois da sua morte. Então, a gente não tem com clareza como foi de fato este personagem histórico, ou o Buda histórico. Mas essas descrições elas têm também, muitas discrepâncias. E aí a gente entra naquela questão que eu tinha mencionado lá em Parmênides, a respeito da doxografia e dos manuscritos que sobraram dos autores. No caso de Buda, a gente tem, de certa forma, uma doxografia. Alguns autores antigos falavam dele, no caso, os seus seguidores, seus discípulos, e com base neles nós podemos formar ali uma ideia de quem realmente foi este personagem. Porém, como eu disse agora, existem discrepâncias, então não existe uma concordância clara quanto a algumas questões relativas a ele. A gente pode até dizer assim que existe uma certa concordância em relação a isso, como por exemplo o local de nascimento, que se referiria ao atual Nepal. Buda teria nascido aí em Lumbini, que geograficamente falando é hoje, como eu disse, o atual Nepal. Isso aí em aproximadamente 560 a.C. Então, assim, em relação a isso, a gente pode até dizer que existe aí uma certa concordância, mas pode ser questionado diante de novas descobertas arqueológicas, né? Enfim. É bem provável que o Buda, ele também, assim, entrando em concordância com as descrições, que ele fosse de uma família nobre, levando uma vida de luxo e regalias. Então, o Buda teria nascido em uma situação... Isso tem a ver, obviamente, com a história dele, né? Ele nasceu num palácio. Ele nasceu como tendo muitas regalias. Só que não é só isso. Existe também na história de Buda
algumas profecias, né? Existe, por exemplo, uma profecia de que ele seria um grande mestre ou um grande rei. Então o pai dele, desejando ou desejoso que ele seguisse com o reinado, tentou preservar ao máximo a felicidade do Siddhartha. E a gente vai ver como isso é um elemento importante para as interpretações futuras que ele faz a respeito da vida. Então, alguns dizem que ele teria nascido com marcas no corpo, se eu não me engano, no pé, na sola do pé, um círculo, né, que tem uma representatividade muito importante, até mesmo quando a gente chegar na sua concepção de caminho óctuplo. Isso aí a gente vai falar mais no final. Bom, como você sabe, então, ele nasceu num lugar muito bonito, cheio de luxos e regalias, e de certa forma ele tinha uma certa inocência. Ele não sabia realmente o que era o mundo, como esse mundo seria de fato em sua realidade. Ele não conhecia o sofrimento. Esse é um ponto extremamente importante, porque na medida em que ele ia crescendo, completou, se eu não me engano, com 16 ou 18 anos, ele chegou a se casar, teve até filho, e só que ele ainda não tinha ideia do que acontecia fora do seu palácio. O sofrimento das pessoas, doentes, os pobres e a própria morte. Ele nem sabia de fato se existia a morte. Por que ele vivia assim? Porque o pai dele tentava preservar essa inocência, tentava preservar essa ignorância, porque isso faria com que ele se concentrasse nas coisas relativas ao palácio. No entanto, num certo momento ele começa a perceber que um pescador utilizou uma minhoca para fazer pesca, ou um agricultor estava arando a terra e ele viu um ser vivo ali sofrendo. Ele começou a questionar isso, e até que ele acabou saindo do palácio para ver como era o mundo. E quando ele chegou lá fora, ele viu todo o sofrimento que existia lá, e aí ele começou a questionar isso com seu servo e perguntando: mas por que esse homem está cantando daquela forma? Isso não é agradável. E aí o servo dele dizia: não, ele não está cantando, Siddhartha, ele está na verdade gemendo, está doente. E ele começou a perceber o que é realmente o sofrimento. E o sofrimento vai ser o ponto central, o ponto-chave da filosofia, ou da visão de mundo, como queira chamar, do Siddhartha Gautama. E aí nós chegamos ao evento do desencanto dele, né? Ele fica insatisfeito com o sofrimento fora dos muros de seu palácio. Então ele deixa a esposa, deixa o filho, para se dedicar à espiritualidade e encontrar o caminho do meio. O caminho do meio é o que a gente chamaria do caminho entre a indulgência e o ascetismo. Tá? Isso aí a gente vai entender mais à frente. O Buda, ele atinge a iluminação dele, que a gente chama então de Nirvana, próximo a Bodh Gaya, ou seja, próximo na verdade, à sombra da árvore de Bodh. E nesse momento que ele está atingindo o Nirvana, ele vai enfrentar um ser chamado Mara, que é o Senhor das Ilusões. Esse Senhor das Ilusões, ele não é como o Satanás bíblico, tá? Ponto importante assim de destacar. O Mara, na verdade, ele é a representação do mal produzida na nossa própria mente, e ele faz parte então de nós. E aí esse enfrentamento no grande momento da iluminação é na verdade um enfrentamento da luta consigo mesmo, né? Isso aí a gente também vai trabalhar um pouco mais à frente. Então, basicamente ele atingiu a iluminação, o Nirvana, quando meditava intensamente sobre a sombra da árvore de Bodh. A partir daí dedicou-se a viajar e pregar por toda a Índia, e depois de morrer, os seus ensinamentos foram transmitidos oralmente por cerca de mais ou menos 400 anos, até serem escritos no Tripitaka,
que Tripitaka seria, na verdade, talvez eu não esteja pronunciando corretamente, mas Tripitaka seria os ensinamentos do budismo tradicional, ok? Agora, só fazer um paralelo entre o budismo e as religiões que existiam na Índia, para a gente poder entender um pouco do contexto do Siddhartha Gautama. Então, antes do budismo, em 1500 antes de Cristo, tá? Aliás, importante dizer, né, que vamos localizar primeiro o Siddhartha Gautama. Ele viveu aproximadamente entre 563 a 483 antes de Cristo, tá ok? A gente vai tentar situar ele também com os acontecimentos na Grécia, nos povos semitas, na China, para tentar saber quais foram as pessoas próximas ou contemporâneas aí do Siddhartha Gautama. Então, em 1500 a.C., o Vedismo ele alcança o subcontinente indiano. E o Vedismo, que é vinculado aos Vedas, é o nome da denominação da mais antiga religião da Índia. Então o Vedismo ele marca a passagem do animismo. E o que é animismo? Animismo é o mundo natural, que seria habitado por poderes e forças espirituais que o controlam. E isso não só em animais, também em árvores, também em rios, em todos os entes da natureza. Então essa prática animista já existia nos povos indo-europeus. Isso na Índia era muito forte, só que isso foi evoluindo. Tá? Esse naturalismo primitivo foi evoluindo até a chegada do brahmanismo e consequentemente o hinduísmo. Então os Vedas de certa forma um dos manuscritos mais antigos referentes a conceitos, digamos assim, religiosos, né? O brahmanismo, que é já uma evolução do vedismo, ele é a religião de Brahma ou Brahma. Brahma é digamos assim, o primeiro deus da Trimurti. Trimurti é a trindade do hinduísmo. Então, sim, existe também uma trindade no hinduísmo, muito diferente do que é a trindade cristã. Mas a trindade do hinduísmo, inclusive, ela é formada por Brahma, ou Brahma, e não é a cerveja, deixo claro isso. Também por Vishnu e Shiva. Então, ele, Brahma, ou Brahma, seria a representação da força criadora ativa no universo. Isso aí dentro de uma visão, veja bem, cíclica. E é importante dizer isso porque a visão cíclica ela vai também estar vinculada ao budismo posteriormente. Isso aí permanece. Então, o que acontece é que a força criadora é Brahma. É a força criadora ativa no universo. A força destrutiva, vamos dizer assim, a matéria, a Brahma e a antimatéria seria, nesse caso, um exemplo assim, pouco rigoroso, né, diria, seria Shiva, porque Shiva representa a destruição. E Vishnu se encontra dormindo, quando ocorre a destruição por Shiva, Vishnu vai se encontrar neste nada absoluto, talvez, digamos assim, dormindo e flutuando no oceano primordial. E aí, se existe um oceano primordial, a gente nem pode dizer que isso seja um nada absoluto, né? Mas tudo bem. Quando o próximo universo está prestes a ser criado, Brahma aparece montado numa flor de lótus brotando do umbigo de Vishnu. Olha, para entender esse simbolismo hinduísta é bem complicado mesmo. Mas a descrição é essa. Brahma aparece montado numa flor de lótus. E a posição de lótus, portanto, é anterior a Buda, no umbigo de Vishnu, certo? E assim ele recria todo o universo, fazendo um novo universo. Então existem vários universos criados e destruídos e criados novamente, etc. Já o hinduísmo, propriamente, é uma tradição religiosa que se originou no subcontinente indiano. E num sentido mais abrangente, ele engloba o próprio brahmanismo, que é, portanto, essa alma universal, né? A crença na alma do universo. E num sentido mais específico, se refere ao mundo cultural e religioso. Então o hinduísmo
ele refere-se não a só uma religião, mas uma cultura, que é ordenada por castas. Se eu não me engano, na Índia o sistema de castas no século XX foi extinto, mas ele ainda existe na prática. E esse sistema de casta, ele foi defendido, inclusive, pasmem vocês, por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi defende o sistema de castas na prerrogativa e na premissa da sua religião. Ele acredita na metempsicose, acredita no que nós chamaríamos de reencarnações contínuas na roda da vida. Então ele de certa forma defendia os direitos humanos também, mas ele defendia de certa forma esse conceito de castas aí. Mas é uma questão à parte, a gente não vai enfatizar isso agora. Já o Buda, a gente vai perceber que não, que ele é um cara que não está claramente defendendo o sistema de castas, pelo contrário até. Então esse período aí é aproximadamente 700 a.C. e é marcado por algumas transformações na religião védica, porque, como eu disse, a religião védica vai evoluindo entre brahmanismo e hinduísmo, até chegar a um patamar de práticas do tipo ascetismo radical. É aquele cara que vive com práticas ascéticas no sentido de alcançar a iluminação. O conceito de nirvana, de iluminação, já existia antes de Buda. Então aquele cara que, vou ficar com a minha mão levantada por toda a vida, nunca baixarei a mão, este será meu sacrifício, e através disso alcançarei alguma coisa importante, né? Uma iluminação, serei um com o eterno. Outros fazem outros tipos de sacrifícios, etc, etc. O ascetismo no hinduísmo é algo assim que vai além do que você possa imaginar, e nem de perto se compara ao ascetismo cristão. E aí, nesse período também, né, 700 a.C., começa também aquela coisa dos seguidores e dos gurus. Os gurus passam então a ter discípulos, e aí o hinduísmo começa a se fortalecer. Isso aí, aproximadamente 700 a.C. Lembrem que Buda teria vivido aproximadamente entre 563 e 483. É importante até destacar, para quem não sabe, né, que antes de Cristo os séculos vão diminuindo até o século I, certo? Bom, Siddhartha, o Buda, então viveu numa Índia em que os relatos religiosos e mitológicos eles sofriam questionamentos, certo? Já naquele período existiam muitos questionamentos, muitas formas de pensamento e, portanto, muitos deuses também. Milhares e milhares de deuses diferentes. Além dessa Trimurti, que seria aí, de certa forma, o Deus maior, talvez, porque aí a gente vai precisar se aprofundar mais no hinduísmo para trazer essas características de uma maneira mais rigorosa, né? Mas assim, é interessante notar o seguinte: o que estava acontecendo no mundo no período em que Buda estava formulando as suas teorias. Na Grécia, por exemplo, pensadores como Pitágoras, ele investigava o cosmos utilizando a razão. A gente tem um vídeo sobre Pitágoras. Pode ser que ele tenha sido até contemporâneo de Buda. Pitágoras na Grécia, Buda lá na Índia. Na China, a gente tem o Lao Tse e o Confúcio. Então, esses dois já falando sobre ética, sobre dogma religioso, sobre Estado, política. Os autores chineses eles são muito apegados na questão política propriamente. Então a gente tem aí Pitágoras na Grécia, Lao Tse, o Confúcio na China, mais ou menos no mesmo período que Buda na Índia. E nesse período também, mais ou menos, a gente tem um cativo na Babilônia. E aí a gente traz, nas proximidades desse período, a gente tem o profeta Jeremias, o profeta Daniel, posteriormente, Ezequiel com aquelas visões incríveis que ele tem, Amós, Zacarias. Então a gente pode dizer que são datas aproximadas aí, mas é claro que o exílio ele provavelmente ocorreu bem antes aí do nascimento do Buda na Índia, mas é só para destacar as proximidades dos acontecimentos no mundo, acontecimentos, digo, importantes que marcaram a história do mundo ocidental também, em paralelo ao Oriente, certo? Então assim, o brahmanismo é uma religião que,
como eu disse, né, evoluiu do vedismo. O brahmanismo era a fé dominante, era a concepção religiosa dominante. E o Siddhartha, ele foi o primeiro cara, a gente pode dizer assim, talvez mais famoso, que desafiou o sistema hinduísta com uma concepção filosófica toda particular. Ele não é tido de forma unânime, né, como sendo um profeta ou um deus menor, né, uma entidade que deve ser idolatrada. Na verdade, Buda é tido sempre como um cara que será reverenciado, mas não propriamente adorado. Ironicamente falando, embora ele dissesse que não queria esse vínculo de adoração, muitos hoje adoram Buda, tem a estátua do Buda gordo lá na sala, etc. Mas não era uma premissa dele próprio. Então, suas ideias não foram adquiridas por uma revelação divina, a gente pode dizer assim, mas por uma reflexão profunda, e, claro, pela prática da meditação, né? Sua busca era, portanto, filosófica. Isso é importante salientar. Não era mística, porque não tinha, de certa forma, um Deus ali específico. Ele dizia que tais verdades, né, que ele dizia, ele mencionava que tais verdades que ele pregava estavam totalmente disponíveis para todas as pessoas pelo poder da razão. Então, quem quisesse usar a razão iria enxergar como ele enxergava o mundo, iria enxergar tais verdades como conceitos, digamos assim, de justiça. Então, a semelhança de praticamente quase todos os filósofos orientais, eu não vou dizer todos aqui para não ser muito taxativo, mas a semelhança de praticamente todos os orientais, ele não se interessou muito por questões assim irrespondíveis ou mais técnicas no que se refere à metafísica, até porque a religião hindu já trazia aí um arcabouço de ideias muito bem fundamentadas em quesitos metafísicos que transcendem o fenômeno, e a partir daí a gente considera que Buda não quis trabalhar esse tipo de conceito como fizeram os gregos. Então ele já parte de algumas premissas, como por exemplo a roda da vida. Ele não vai questionar se existe ou não a roda da vida, senão ele vai aceitar essas premissas e a partir daí elaborar novos conceitos. E nesse sentido, como eu disse, a marca principal do budismo era o conceito de sofrimento. Como se livrar do sofrimento, já que o sofrimento também era um ponto a ser questionado e trabalhado, e sobre todo aspecto na religião hindu. É interessante porque, como nós já dissemos aí em vídeos anteriores, como eu disse, existia um paralelo entre o orfismo, a religião antiquíssima grega, religião secreta, inclusive, que fazia antagonismo à religião pública, advinda de Homero de Hesíodo. O orfismo faz um paralelo com o hinduísmo, certo? Com algumas semelhanças e com muitas diferenças. Eram povos indo-europeus, né, que migraram para a Ásia. Então havia ali, digamos, alguns conceitos pareados, mas que foram se modificando com o tempo, claro, com certeza. E quando se fala de sofrimento, bom, nós sabemos que o orfismo influenciou muitos filósofos gregos, dentre eles Platão, Sócrates, Platão. É importante dizer, eles foram influenciados grandemente pelo orfismo. O Fédon, você lê ali, você percebe os conceitos que eles utilizam de justificação, quer dizer, uma culpa originária. Claro que Platão não vai tratar diretamente como culpa originária, né? Mas ele já toma isso como base, porque ele vai dizer que o corpo pode atrapalhar a razão pura da alma. Isso aí a gente tem que trabalhar também com rigor mais para frente, quando falar de Sócrates. Mas só estou dizendo isso porque existe um aspecto gnóstico aí. Ou seja, um aspecto de conhecimento, já partindo de um conhecimento profundo, que faz antagonismo à realidade. Quer dizer, a realidade é isso, a realidade tem sofrimento e tem prazer, são antagonistas, e eu não quero essa realidade, eu não quero um mundo como ele é. Não quero. É a total antítese de Nietzsche, né? Porque Nietzsche ele vai dizer que a vida se afirma por si mesma. Então Nietzsche não tem nada de budista nesse sentido. Mas Buda não, ele vai dizer:
existe sofrimento. Meu pai me privou de todo o sofrimento que eu via no mundo durante minha infância e minha adolescência, mas agora eu vejo que existe muito sofrimento. E eu vou buscar então, através das práticas dos mestres hindus, com muita austeridade, com muito ascetismo, vou me sacrificar para alcançar a verdade. Vou abandonar minha família, minha mulher, meu filho, e vou alcançar a iluminação, porque eu quero saber como se livrar do sofrimento. Imagina o trauma que o Siddhartha Gautama teve no momento em que ele contempla o sofrimento que ele nem sabia que existia. Esse foi o grande ponto de partida da vida dele e das ideias dele, né? Porque ele viveu em luxúria, viveu muitos prazeres, inclusive prazeres sensuais antes de se casar, assim, teve muitos prazeres sensuais, mas depois de ser confrontado com a realidade do mundo, do sofrimento, do que no cristianismo nós chamaríamos de teodiceia, ele acabou compreendendo que isso não lhe bastava. Ele não trazia a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. E o que ele diz por verdadeiro significa uma permanência. Não existe permanência, é temporal isso aqui. Então, posso estar bem hoje, amanhã eu vou estar mal. E no final vou morrer. Eis a questão. Apesar que ele não diz que a morte era um inimigo, como o cristianismo ele diz, né? Onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida. Quer dizer, no cristianismo você tem uma luta muito grande contra a morte. O Cristo ressurreto é aquele que vence a morte e, portanto, dá a vida eterna a todos. No budismo não é assim. No budismo a luta é contra a permanência na roda da vida, na constante ciclos de reencarnação. Por isso que eu digo que ele já parte de um ponto de vista muito bem estabelecido no hinduísmo. Então ele se despede, né, do seu palácio, contrariando o pai dele, que queria que ele reinasse. Ele deixa sua esposa, seu filho, e vai buscar o caminho da iluminação. E depois de muito tempo seguindo aí os mestres do hinduísmo, isso eu digo no sentido de que se refere a práticas ascéticas, não que ele seguisse teorias e ideias, mas porque ele vai questionar isso, né? E vai formular sua própria reflexão de sabedoria, mas no que se refere à prática, ele praticava o ascetismo. Ele chegou a ficar o período aí de jejum, comendo só 1 grão de arroz por dia, em total abstinência, e quase morreu nesse período. E quando ele recebe um prato de comida ali, acho que era arroz, né, de uma menina que passava ali, não esqueci o nome agora, ele estabelece a sua força e ele chega à conclusão que meditar com fraqueza no corpo não vai fazer com que ele alcance nada. Quer dizer, todo o sacrifício que ele fez não adiantou nada. E por estar à beira da morte, ele chega à conclusão de que deveria então haver um caminho do meio, um caminho mediano, entre a autoindulgência e a auto-mortificação, que é o ascetismo. É o caminho do meio entre essas duas coisas que faria com que ele realmente alcançasse a iluminação, porque ele teria então força no corpo, senão ele vai morrer e vai voltar a viver depois de novo. E a autoindulgência, aqui no caso, seria a compreensão das suas necessidades, né? Quer dizer, o corpo tem necessidades que tem que satisfazer, mas eu vou tentar satisfazer isso de uma maneira mínima, para me manter também na automortificação. E se eu vier a fazer isso, eu vou me perdoar. Por isso que é uma autoindulgência, né? Esse era então para ele um caminho justo, né? E o levaria à verdadeira felicidade ou iluminação. Por isso que é bom entender, né, que o caminho de Buda é a verdadeira alegria. Ele quer a verdadeira alegria, a permanente alegria. E a iluminação é, portanto, o caminho para se libertar da roda da vida. A partir daí ele percebeu que o sofrimento é universal. Ele está em todos os indivíduos, seres humanos, animais, criaturas. O mundo sofre. E desde a mais simples minhoca até o homem, em toda a sua complexidade, todos estavam interligados. Assim, o desejo e expectativas que a gente tem são inevitavelmente frustrados também, porque estamos destinados ao sofrimento.
esse desejo, ele define como, guarda esse termo aí importante no budismo, como apego. Ele se apega. E aí o apego pode ser definido como desejos sensuais, ambições pessoais mundanas, já que o nirvana também é uma ambição, a gente vai colocar ambições aqui no sentido mundano, certo? E inclui-se aqui também o instinto de autopreservação. Então, o camarada que tem esse instinto, ou seja, todo mundo tem esse instinto, inclusive os animais, o instinto de autopreservação é natural ao indivíduo, faz parte também do apego. Então não é só os desejos de ambições pessoais. E aí ele reconhece que muitas vezes nós conseguimos satisfazer esses apegos, mas isso acaba gerando uma satisfação de curto prazo, diferentemente do contentamento permanente do espírito mediante a iluminação ao nirvana. Então esse seria o primeiro passo da caminhada. Reconhecer os apegos, que eles são maus e que a gente tem que se livrar deles. O segundo passo seria eliminá-los, de fato. E para fazer isso, ele denominou uma causa para os apegos, que era justamente o egoísmo. O egoísmo é a causa dos apegos. E os apegos são as causas do sofrimento. O egoísmo tem uma concepção aqui mais complexa do que meramente uma satisfação pessoal, certo? Porque o egoísmo aqui diz respeito a um alto apego no que se refere ao domínio do ego, propriamente. Isso significa que para ele não bastaria renunciar àquilo que a gente deseja, mas mais do que isso, renunciar o próprio ego. Então o cara vai fundo, né? Ele não é só renunciar a essas coisas, você tem que renunciar a você, seu ego. A gente pode fazer um paralelo aqui com o cristianismo, porque o Cristo também diz que você tem que negar a si mesmo. Mas se você olhar nos contextos, né, do que Cristo fala e do que o Buda fala, tem conotações totalmente diferentes, certo? Isso a gente pode trabalhar até posteriormente. A partir desse ponto, então, o Buda vai explicar que o processo pelo qual você pode, de fato, alcançar essa libertação dos apegos, né? Ele vai dizer que nada no universo se origina de si mesmo. Nada. Tudo é resultado de uma ação prévia. E ele não vai deixar isso muito claro, pelo menos até onde eu pesquisei. Cada um de nós seria apenas, de certa forma, uma parte transitória desse processo eterno, em última análise, impermanente e sem substância. Esse sem substância que é importantíssimo no budismo. Então, dito isso, ele vai chegar à conclusão que não há o eu, não há um eu, melhor dizendo, né? Um eu que não seja parte de um todo maior, que é o não eu. Então, assim, existe o eu, que é você, e esse eu, por ter um poder egocêntrico, quer se separar do mundo. Mas o mundo de certa forma, para Buda, vamos dizer assim, que tem uma proximidade com o conceito de monismo. Não vou declarar que é totalmente baseado nesse conceito, porque existem muitas peculiaridades ali que a rigor pode trazer certas diferenças de conceituações. Mas enfim, vamos definir como monismo. Nós fazemos parte de uma coisa só. Mas de qualquer forma, a questão principal aqui é a ideia do todo maior, que é o não eu. Então quem não reconhece esse vínculo entre o eu e o não eu, ou seja, entre eu solitário, o indivíduo, e o não eu, o todo, ele vai fracassar na sua caminhada. Então isso significa, a gente poderia até perguntar, né, se isso significa que a gente deva negar nossa identidade pessoal e viver essa insanidade. Bom, não é bem isso que o Buda propõe, tá? Então, vamos deixar claro que é justamente o contrário até, porque ele vai dizer que a gente precisa entender como são, ou como é essa identidade pessoal, e não simplesmente sufocá-la, certo? É mais ou menos aquela mesma coisa de repressão do conceito freudiano, assim. Você não vai reprimir os seus sentimentos antes, você na verdade vai entendê-los, vai trabalhar
gradualmente, quem sabe até trazendo esses sentimentos para canalizá-los para coisas diferentes. É mais ou menos disso que ele está dizendo no que se refere ao ego. Porque, e aí o texto aqui do resumo que eu peguei de um livro sobre panorama filosófico, vai usar novamente o termo sem substância. Acho que é bem importante dizer aqui, deixar claro o que seria substância no conceito filosófico, não é importante. Substância nada mais é aquilo que designa o que há de permanente nas coisas. Tá? As coisas elas mudam e isso faz com que elas sofram. Mas existe alguma coisa que nelas não mudam. Isso a gente denominaria como substância. Por exemplo, para Platão, existe aí um certo... até onde eu pesquisei aqui no vídeo, aliás no livro, melhor dizendo, ele teria uma concepção mais pluralista, assim como Aristóteles, também posterior a ele. E Spinoza já seria um exemplo de monista. Um exemplo, na verdade, uma repetição do que era o conceito dos pré-socráticos, naquela perspectiva da arquê, da substância primordial que está em todas as coisas. Quando aqui ele diz sem substância, ele está dizendo o indivíduo é sem substância. Não ele, mas a interpretação que nós fazemos dele. O indivíduo é sem substância. E isso já é questionável, né? Quer dizer, ele está dizendo não há ente, não há substância no indivíduo. Agora, se não há ente e não há substância, como que ele vai reencarnar ele mesmo em outro ser, em outra vida? Como que a gente pode dizer que é sem substância e ao mesmo tempo dizer que há continuidade na roda da vida? Isso é tanto contraditório. Mas a questão é que essa contradição, ela na verdade é uma suposta contradição. Haja vista uma análise mais aprofundada daqueles que de fato vivem, né, a religião budista. Porque no budismo, ou pelo menos nos ensinamentos que foram os ensinamentos mais profundos do budismo, trazem a ideia de que não existe propriamente o conceito de reencarnação como no que se refere à metempsicose, ou seja, a migração da alma, né, que ela volta à alma que vive em um corpo, vai viver em outro corpo. No budismo, até onde eu entendi, de fato não existe o conceito de Atman, ou de alma, até mesmo porque Buda contesta esse conceito, que é um conceito hinduísta, inclusive, mas que no budismo não existe, porque, como nós já dissemos agora, o budismo não acredita que exista uma substância nos indivíduos, nas pessoas. Ou seja, entre o eu e o não eu, não existe uma separação definitiva. Essa separação, nesse caso, seria apenas uma ilusão. E é interessante você notar isso, por exemplo, nas duas escolas de pensamentos, vamos dizer assim, as principais, né, no budismo, que é a Theravada e a Mahayana. Talvez a pronúncia não esteja aqui tão adequada. Se você é um budista aqui praticante, por favor, me perdoe pela pronúncia, tá? Aqui, por exemplo, tem algumas diferenças entre essas duas escolas de pensamento que dá pra gente compreender melhor aí essa concepção, essa ideia a respeito de que se de fato existe ou não reencarnação no budismo, uma vez que não existe a alma, que é uma questão a ser colocada, né? Na Theravada, por exemplo, o homem é dado como um indivíduo. O homem busca a emancipação pessoal por seus esforços. A virtude principal do homem seria a sabedoria. A religião seria, nesse caso, uma atividade de tempo integral. O ideal de perfeição seria o discípulo perfeito, alcançando o Arhat. O Buda é tido como um santo. Existe uma rejeição das ideias metafísicas nessa escola. Por isso que nessa escola de pensamento budista, que é a escola de pensamento tida como conservadora e sendo, portanto, tida como pequeno veículo, já que a escola Mahayana é tida como grande veículo para se contrapor à primeira. Neste caso, então, não existe a ideia metafísica. Buda é tratado como ele era em vida, um mortal, que alcançou a iluminação
Não se verifica nessa escola uma ênfase em divindades, por exemplo, como se vê na Mahayana. Existe uma certa rejeição do ritualismo, existe apenas a meditação, por isso são conservadores. Já na Mahayana, o homem ele é envolvido mais com o seu próximo, como se fosse uma comunidade, uma igreja, mas no contexto, obviamente, budista. E essa comunidade ela busca a emancipação com a ajuda dos princípios da gratuidade, similares àquele princípio da graça divina no cristianismo. Existe uma virtude principal que seria a compaixão ou amor. Essa religião ela é relevante a todas as vidas, inclusive os leigos. Existe o ideal de perfeição, que seria a do mestre salvador. Buda é tido como salvador. E nessa escola também é elaborada a doutrina metafísica. Então aqui a gente já vê uma concepção metafísica, um trabalhar com divindades, com deuses, demônios, etc., que não se vê na outra escola de pensamento, tá? Então nós temos aqui o que eu poderia chamar... Deixa eu voltar aqui. De pequeno veículo e grande veículo. Duas escolas de pensamentos principais. O Zen budismo, por exemplo, ele vem da Mahayana, certo? Então com isso aqui a gente pode entender que no contexto da Theravada, com base aqui no livro do autor Valdemir Damião, a ideia de que a reencarnação exista, ela não envolve, na verdade, uma alma propriamente que migra de um corpo para outro. Mas é apenas a transferência do que a gente chamaria de 5 grandes agregados, que seria a matéria, a sensação, a percepção, a predisposição e a consciência. Então, isso aqui fica meio complexo para a gente que não vivencia, e eu reconheço que não estudei a fundo o budismo, ou lendo as escrituras budistas e estudando com os mestres budistas, porque se eu fizesse isso, teria que fazer com todas os respectivos mestres espirituais ou filosóficos, e isso daria um certo trabalho. Como a gente está tratando aqui como um curso básico, não teria tempo para me dedicar apenas a essa linha de estudo, certo? Então já deixo isso sobre aviso. Agora, no que se refere a esses 5 grandes agregados, que é a matéria, a sensação, percepção, predisposição e consciência, seria, na verdade, uma combinação, certo? Que está em contraposição à ideia da alma permanente, ou do Atman hinduísta. E por que não dizer da alma permanente, tanto para os gregos quanto para os povos semitas como os judeus? De fato, o budismo não trata como uma alma que permanece, mas sim que tudo aquilo que existe dentro da transitoriedade deve, portanto, também ser transitório. Aí você me pergunta, mas essa alma transitória que você está falando, relativo ao budismo, ela pode permanecer de uma vida carnal até outra vida carnal, ou ela morre junto com o corpo? Essa é uma questão a ser colocada para os pensadores budistas, tá? Eu não tenho essa resposta, eu pesquisei ao máximo para encontrar essa concepção e definir de forma clara, mas realmente não encontrei. Então tem aí estudiosos variados de religiões comparadas ou se dedicam de fato ao budismo. Talvez vocês encontrem com mais clareza aí essa resposta, tá ok? Mas vamos aceitar essa premissa, que é sem substância o indivíduo, e assim sendo, para abandonar e eliminar os apegos, você deveria então entender o significado de ser uma parte constituinte de um não-eu eterno. Até porque não há divindade. Não, vamos definir isso simplesmente como um não-eu eterno. Ponto. Aliás, esse aí, segundo ele, né, seria o caminho para o alívio e libertação do sofrimento. A partir daí, então, ele trabalha quando ele vence Mara e suas filhas. Aparecem as filhas de Mara quando ele está à sombra da árvore. Ele está numa meditação profunda e aparecem muitas mulheres, que seriam as filhas de Mara, belíssimas, né, se insinuando para ele. E ele começa a vê-la se deformando, então ele vence a futilidade do desejo, porque aquilo era passageiro, afinal de contas. Depois ele é atacado por um exército de demônios enviados por Mara também, e ele os vence. Mas tudo isso numa luta
psicológica, numa luta mental e não numa luta espiritual. Por isso que eu disse que o Mara não é igual ao conceito do Satanás bíblico, que tem um conceito objetivo de um ser que está fora das concepções de minúcias meramente psicológicas, né, vamos dizer assim, fora do mundo mental. Mara é o mundo mental. Por isso que ele diz que a ilusão está nele mesmo. E ele tem que vencer essa ilusão que são os desejos. Certo? E para isso ele define então 4 nobres verdades, com base em sua iluminação. A primeira verdade dele, do Buda, do Siddhartha Gautama, é a verdade do sofrimento. Ou seja, a dukkha, ou dukkha. O sofrimento é parte inerente desde o nascimento, na doença e na velhice até a morte. O primeiro conceito do Buda é um conceito gnóstico. Não estou dizendo que, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o budismo é uma religião gnóstica, no sentido gnóstico dos pré-cristãos. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que existem conceitos similares, certo? O budismo nasce numa certa revolta contra o mundo. Não, eu não aceito o mundo como ele é. Eu não aceito, então eu quero que mudá-lo através de um novo caminho. E aqui, o caminho é esse. É alcançar uma redenção, de certa forma, né? É similar ao cristianismo, que o cristianismo, obviamente, não tem esse aspecto gnóstico, porque o cristão ele aceita o mundo como ele é, sabendo que este mundo é assim, porque ele se originou de um pecado primordial. Essa não é a premissa budista. O Buda está dizendo que o erro nesse mundo é o desejo, mas ele não está explicando a fundo de onde veio esse erro, de um pecado primordial. Não. Ele só identifica, existe sofrimento. Sofrimento é parte inerente do nascimento e da doença, e na velhice até a morte. A segunda verdade nobre do budismo é a verdade da origem do sofrimento. Aí ele vai falar da origem, né, que é a samudaya. A causa do sofrimento é o desejo. Veja, anseio pelos prazeres sensuais e apegos aos bens e ao poder mundano. Se a gente voltar aqui para outras religiões, as monoteístas, a gente vai poder talvez chegar a um consenso nesse sentido. Bom, o casal primordial desejou comer do fruto proibido. Então o desejo, de certa forma, seria a causa do sofrimento no mundo. Mas Buda não vai especificar isso, ele simplesmente vai dizer, não interessa. O problema é o desejo hoje. É o momento presente. Desejar é errado. Bom, nós veremos outros filósofos que não vão dizer isso. Por exemplo, Sócrates terá uma concepção mais ou menos assim, que no banquete, no simpósio de Platão, o desejo, o amor seria na verdade, de certa forma, um desejo. E aí ele vai trabalhar essa concepção de desejo, não necessariamente que o desejo seja algo errado, né? E nem mesmo sacralizado, como é feito em Buda, sacralizado de uma maneira inversa, porque o desejo para ele é ruim em todos os sentidos, né? E aí já vejo um radicalismo terrível. A terceira verdade do budismo seria a verdade do fim do sofrimento, que é o Nirodha, ou Niroda, eu não sei se estou pronunciando corretamente. O sofrimento pode acabar por meio do desapego, do anseio ao apego. E a quarta verdade é o caminho para o fim do sofrimento, que é o Magga, o Magga, é o caminho óctuplo. As 8 premissas. O caminho óctuplo na verdade, um meio para eliminar os desejos e superar o ego, certo? É uma espécie de guia prático para o caminho do meio. Lembra do caminho do meio? Entre a autoindulgência e a abnegação? Exatamente. Aqui, o caminho óctuplo é um guia prático para que você alcance esses benefícios e, portanto, a verdadeira felicidade. E o caminho do meio, inclusive, ele serve para alcançar, por sua vez, a finalização do ciclo de sofrimento, que é nascimento, morte e renascimento, que os hindus denominam como samsara, porque o conceito de samsara em sânscrito, né, significa perambulação. E essa doutrina existe no hinduísmo, no budismo e no jainismo, em outras religiões diversas. Na Índia a gente pode dizer que essas 3 abraçam o conceito. E obviamente que no budismo
e no hinduísmo também, no jainismo não tenho informação, samsara é a roda da vida, e isso é ruim. E a gente precisa parar essa roda para então alcançar a unidade com o eterno, ou quem sabe até o nada absoluto. Seria compreender o seu lugar no não eu, como eu disse, lembra? Não eu, e se tornar uno com o eterno, e por assim dizer, alcançar o nirvana, a iluminação. Lembrando que nirvana, como eu disse, também existe no hinduísmo. O nirvana, na verdade, se a gente for ver aqui, ele significa o seguinte: ele significa não apego, não ser, ou até mesmo apagar-se, como se faz com uma vela. Então o nirvana é isso. Eu não sei se o Kurt Cobain, quando colocou o nome da banda dele de Nirvana, sabia o que significava nirvana, né? Porque nirvana em si mesmo já é uma negação completa, no seu sentido pessimista, em relação ao desejo e em relação à vida. Nirvana é negar-se, é não apego, é não ser. Veja, o conceito já é de antagonismo ao que você é, porque o certo para alcançar a iluminação, é não ser, e não ser propriamente. Ou seja, apagar-se como uma vela. No brahmanismo da época de Buda, o nirvana era entendido como que um tornar-se uma unidade com Deus, como a gente já disse. Só que o Siddhartha não faz menção, como eu disse também, da divindade, o que faz com que alguns interpretem sua filosofia como ateia. Mas isso também não é uma coisa que fica muito clara, certo? Então, não sei se a gente pode dizer que ele era ateu mesmo. Porque assim, por mais que ele tenha uma concepção da razão, alcançar a felicidade através da razão, trabalhar na imanência, poxa, toda a filosofia dele depende de algo que está além da imanência. Bom, gente, já estou finalizando aqui. Então, depois da iluminação do Gautama, ele passou muito tempo viajando pela Índia, ensinando, ganhou muitos discípulos, a doutrina foi transmitida oralmente até o século I, depois de Cristo. Então, você vê que houve um tempo muito extenso aí em relação à doutrina, à transmissão oral, né, tradição oral. Só que a partir do século I foram escritos as doutrinas, né, as ideias. Isso foi gerando muitas escolas de pensamento budista que se espalharam pela China, no sudeste da Ásia, e aí isso foi se alastrando, né, no Oriente. Alguns até alegam que esses ensinamentos eles poderiam ter chegado no Império Grego, no século III, só que não teve muita expressão, como a gente percebeu, né? Porque existiam filosofias extraordinárias na Grécia, então de fato nós temos conceitos muito similares com algumas ideias gregas, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer exatamente que são iguais, porque a pegada ali da filosofia é oriental. Mas tinha, por exemplo, a questão da busca da razão, né? A felicidade pela razão, isso também é uma premissa grega. Agora, na filosofia moderna, a gente tem influências budistas, como, por exemplo, a concepção do eu, em David Hume. Eu não sou um grande fã de David Hume. Acho que o Thomas Reid teve uma sacada mais genial, que inclusive refuta algumas ideias do empirismo, ou vá lá, anti-empirismo de Hume, a gente não tem como destacar aqui muito claramente. E também no conceito de condição humana em Schopenhauer. A gente tem influência budista, claro, como não, do grande pessimista Schopenhauer, que eu não vou falar sobre ele agora, porque preciso estudar mais os conceitos para trabalhar Schopenhauer, a filosofia moderna. A gente está se referindo apenas aos filósofos antes de Sócrates, certo? Porque depois a gente vai trabalhar naquelas filosofias mais vinculadas à ataraxia, como por exemplo o ceticismo pirrônico, como por exemplo o estoicismo, o ecletismo, o epicurismo e tantas outras. Acho que essas são as que eu vou trabalhar, na verdade. E finalizando, o século XX, o budismo teve certa influência também no Ocidente, uma grande influência, inclusive, a partir do século XX mesmo, com essa onda de nova era, né? O budismo ganhou força aqui no Ocidente. Então, gente, só para terminar agora, eu vou passar para vocês os 8 caminhos óctuplos
da quarta verdade do caminho do Siddhartha Gautama, que é a Magga ou Magga. Então, o primeiro caminho na quarta verdade é a consciência correta. Segunda é a ação correta. Terceira é a intenção correta. Quarta, modo de vida correto. Quinto, esforço correto. Sexto, concentração correta, isso para meditação. Sétimo, fala correta. E com mais abrangência, não só meditação, hein? Tem toda uma abrangência de vida mesmo, é um caminho para a vida. Sétimo, fala correta. E oitavo, compreensão correta. Você vê que existe uma ética muito poderosa no budismo, similar a outras religiões, como é o cristianismo, mas, a meu ver, existe também uma grande radicalização que pode levar a caminhos não muito agradáveis. Por isso que é importante você sempre ter em mão outros conceitos filosóficos para não ser vítima de conceitos que, por mais que pareçam verdadeiros, às vezes podem, mesmo demonstrando certo ascetismo, certa piedade, levar-nos a caminhos que não são de fato verdadeiros, né? Agora, não estou fazendo um juízo aqui do budismo, até porque eu não tenho essa capacidade. Eu não sou budista, mas eu reconheço que existem alguns pontos interessantes no budismo que podem ser agregados à nossa vida. Mas o pano de fundo realmente dificilmente eu agregaria, porque é uma radicalização que faz parte de premissas das quais eu não aceito, como por exemplo a questão da roda da vida, da samsara. Isso para mim não faria muito sentido. Além do que, nós teríamos que nos perguntar se é possível não desejar de fato, né? Se é correto tornar o desejo algo ruim, visto que se eu quiser não desejar, eu já estou desejando. Isso aí seria de certa forma contraditório, né? O fato de Buda, por exemplo, dizer que o desejo é ruim, e é porque ele de fato deseja viver a felicidade, deseja a paz, deseja o bem. Talvez ele respondesse isso de forma a fazer uma diferenciação entre os desejos mundanos e os desejos excelentes. Eu não sei se ele faz essa diferenciação, não conheço, obviamente, todas as formas de pensamentos budistas, até mesmo porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, o Zen budismo, ou seja, as formas de budismo, porque você tem uma ideia do mesmo modo que existe que no hinduísmo existe uma variação enorme de segmentos, o budismo também não é uma religião monolítica. Também abrange uma infinidade de crenças e cosmovisões aí diferentes. Então, se a gente for levar em consideração isso, a gente vai achar muitas peculiaridades que não foram citadas nesse vídeo, até por questão de tempo, né? Agora, o fato é que, se você levar em consideração que o budismo, pelo menos inicialmente, pareça ser uma espécie de castração mental do desejo, e aí eu falo castração justamente neste sentido, no sentido psicológico, no sentido mental, porque até onde eu sei não existe uma prática efetiva de você tornar um indivíduo um eunuco, né, castrando efetivamente. Talvez exista alguma classe de pensadores dessa linha budista, mas eu não tenho essa informação aqui. No entanto, historicamente falando, há de se supor que seja uma castração no mínimo mental, né? E acho um tanto questionável. Porém, você deve fazer o seu juízo avaliando isso com cautela, com base em outras filosofias e outras religiões também, para chegar a uma conclusão que seja minimamente justa, né? Então, gente, é isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal se você gostou, repasse esse vídeo para outras pessoas, que vai ser bacana compartilhar. Até mais, tchau.